O relógio do SAMU marcava 3h14 da manhã quando o chamado chegou. Uma voz trêmula, quase sussurrada, pedia socorro de um endereço conhecido pelos paramédicos, uma casa abandonada na periferia da cidade. O problema? Aquele lugar estava desocupado há mais de 10 anos. A ambulância seguiu pelas ruas escuras e desertas, cortando o silêncio da madrugada com o som da sirene. No banco do passageiro, Marcos, socorrista há 5 anos, conferia os dados da ocorrência. O chamado indicava um homem com fortes dores no peito, mas a ficha não tinha nome nem telefone de retorno. O motorista, Eduardo, olhou de canto de olho para o endereço e franziu a testa. Essa casa tá fechada faz tempo. Nunca vi ninguém morando aí. Marcos deu de ombros, tentando ignorar a sensação ruim no estômago. Casas abandonadas não significavam nada. Pessoas em situação de rua às vezes se escondiam em lugares assim. O problema era que, sempre que um chamado vinha desse endereço, os moradores vizinhos diziam que a ambulância chegava tarde demais e que ninguém nunca estava lá. Quando chegaram, os faróis da ambulância iluminaram a velha casa de madeira. O portão estava entreaberto e uma brisa gélida varria o quintal coberto de mato alto. Marcos desceu primeiro e ligou a lanterna. SAMU. Quem chamou a emergência? Nenhuma resposta. Apenas o som do vento assobiando por entre as tábuas soltas da varanda. Eduardo apontou para a porta principal. Parece que alguém forçou a entrada. Olha a fechadura quebrada. Marcos hesitou, mas então ouviu um som abafado vindo de dentro da casa. Uma respiração pesada, ofegante. Alguém estava ali. Os dois entraram, iluminando o interior escuro com suas lanternas. O cheiro de madeira podre e mofo impregnava o ar. No meio da sala, um homem muito magro, de pele pálida, estava sentado no chão, segurando o peito com força. Seus olhos fundos miraram os paramédicos com um misto de alívio e desespero. Por favor, me ajudem. Marcos se ajoelhou para avaliar a situação. O pulso do homem estava fraco, a respiração irregular. Vamos te levar para o hospital, fica calmo. Qual o seu nome? O homem abriu a boca, tentando falar, mas antes que conseguisse, desabou no chão, inerte. O desespero tomou conta. Marcos checou os sinais vitais, mas o coração havia parado. Iniciar reanimação. Gritou para Eduardo. Começaram as compressões torácicas enquanto preparavam o desfibrilador. 1 choque. 2. Nada. O homem não respondia. Foi quando algo estranho aconteceu. O corpo começou a esfriar rápido demais. A pele ficou acinzentada, os olhos reviraram. Eduardo se afastou instintivamente. Cara, isso não tá certo. Marcos ia responder quando sentiu um cheiro forte de queimado. A sala parecia escurecer ao redor deles. A luz da lanterna piscou. O corpo do homem afundou no chão como se estivesse sendo puxado por algo invisível. Marcos tentou segurá-lo, mas seus dedos atravessaram a pele fria, como se o homem já não estivesse mais ali. A sala ficou em silêncio absoluto. O corpo havia sumido. Não havia sinais de sangue, nem pegadas, nem nada que indicasse que alguém realmente esteve ali. Marcos e Eduardo se entreolharam, sem fôlego, os rostos pálidos de medo. Vamos sair daqui. Agora. Ao voltarem para a ambulância, Marcos tentou relatar a ocorrência, mas o sistema travou. O chamado havia desaparecido do registro. Não havia nenhuma ligação feita daquele endereço naquela noite. Eles partiram dali em silêncio, mas, antes de dobrar a esquina, Marcos olhou pelo retrovisor. Na varanda da casa, o homem estava parado, olhando diretamente para ele, com um sorriso vazio e olhos completamente negros. Até hoje, Marcos evita falar sobre essa noite. Mas algo nele mudou desde então. Ele diz que, sempre que recebe um chamado de madrugada, sente um arrepio na espinha, e teme que um dia tenha que voltar para aquela casa. Agora eu te pergunto,
Se você fosse paramédico e recebesse um chamado de um lugar abandonado, você atenderia? Ou desligaria o rádio e seguiria sua rota? Deixe sua opinião nos comentários. Era uma noite chuvosa quando Samu recebeu um chamado urgente. Homem de aproximadamente 50 anos, vítima de atropelamento, inconsciente na estrada rural. Marcos e Eduardo estavam de plantão novamente. Quando chegaram ao local indicado, encontraram apenas o asfalto molhado e um rastro de sangue desaparecendo no meio da floresta. A estrada de terra era deserta, cercada por árvores retorcidas que balançavam ao vento. O local indicado no chamado ficava perto de uma curva perigosa, onde vários acidentes já haviam acontecido. Eduardo reduziu a velocidade da ambulância enquanto Marcos conferia as informações no tablet. Nenhuma ligação de retorno. Nenhum nome registrado, disse, franzindo a testa. E cadê o cara atropelado? Perguntou Eduardo, olhando pela janela. A chuva fina fazia o asfalto brilhar sob os faróis, mas não havia sinal de carro batido, nem destroços, nem ninguém pedindo ajuda. Apenas aquele rastro de sangue indo em direção à mata fechada. Marcos pegou a lanterna e desceu. O instinto gritava para não seguir aquela trilha, mas... e se o homem tivesse tentado se arrastar para pedir socorro? Samu, se você consegue ouvir, responda. Chamou, enquanto caminhava para dentro da floresta. A escuridão parecia densa demais, como se as árvores absorvessem a luz da lanterna. O barulho de passos encharcados ecoava na terra úmida. Foi então que ele viu um homem deitado de bruços, coberto de lama e sangue, no meio da trilha. Marcos se ajoelhou ao lado do homem, sentindo um arrepio gelado subir pela nuca. Sua pele era extremamente pálida, os braços e pernas contorcidos em ângulos estranhos, como se todos os ossos estivessem quebrados. "Ele tá vivo?" perguntou Eduardo, se aproximando devagar. Marcos tocou o pescoço do homem, procurando o pulso. Nada. Mas quando afastou a lanterna para chamar o rádio, o homem se moveu. Com um estalo seco, o corpo girou de repente, revelando um rosto que não deveria estar vivo. Os olhos estavam arregalados, sem pupilas. A boca se abriu lentamente, e um som rouco escapou da garganta, como se tentasse falar ou gritar. "Corre!" gritou Marcos, se levantando tão rápido que quase caiu na lama. Eduardo puxou o braço do colega e os dois dispararam de volta para a ambulância, a respiração descompassada. As folhas secas estalavam atrás deles. Algo estava vindo. A porta da ambulância bateu forte quando entraram. Eduardo girou a chave, mas o motor não ligava. O rádio soltava apenas estática. Marcos olhou para a estrada deserta e sentiu o coração parar. O homem estava lá, mas agora em pé, bem no meio da estrada, completamente imóvel. Mesmo à distância, dava para ver que sua boca ainda estava aberta, como se gritasse silenciosamente. Foi então que a ambulância tremeu violentamente. Algo a atingiu pelo lado, como um impacto invisível. Os vidros embaçaram instantaneamente, e marcas de mãos começaram a surgir do lado de fora das janelas. Muitas mãos. O motor finalmente ligou, e Eduardo pisou fundo no acelerador. A ambulância derrapou na lama antes de ganhar velocidade e sair disparada da estrada. No retrovisor, Marcos ainda viu o homem parado no mesmo lugar, até que, de repente, ele desapareceu. Voltaram para a base do SAMU em silêncio. Assim que chegaram, Marcos tentou relatar o ocorrido. Mas quando acessou o sistema para revisar o chamado, não havia nenhum registro de atendimento naquela noite. Nenhuma ligação, nenhuma denúncia de atropelamento. Nada. Até hoje, Marcos não sabe o que encontrou naquela estrada. Talvez tenha sido um erro de comunicação, ou talvez tenha visto algo que não deveria existir. E você, se fosse socorrista, teria seguido aquele rastro de sangue? Ou teria deixado o chamado sem resposta? Deixe seu comentário. O rádio do SAMU chiou às 2h47 da manhã com um chamado que fez o coração de Marcos gelar. Homem trancado em um caixão, ainda vivo. A ligação vinha de um cemitério nos arredores da cidade.
Mas quem tinha feito o chamado? E como alguém vivo poderia estar preso ali? A ambulância atravessou os portões do cemitério, cortando a neblina densa que cobria as lápides antigas. A luz amarelada dos postes piscava fracamente, lançando sombras distorcidas pelo caminho. Isso tem que ser um trote, murmurou Eduardo, apertando o volante. Se for, que seja. Mas e se não for? Respondeu Marcos, pegando a lanterna e descendo do veículo. Os dois seguiram a pé entre as sepulturas, guiados pelo barulho da chuva fina. De repente, um som abafado os fez parar. Toque, toque, toque. Vinha de baixo da terra. Marcos apontou a lanterna para um túmulo recém-cavado. A terra ainda estava úmida. A cruz de madeira cravada sobre ele trazia um nome: Rogério Almeida, de 1978 a 2024. Foi então que ouviram a voz: Socorro! Tem alguém aí? Me tirem daqui! O desespero tomou conta dos paramédicos. Marcos se ajoelhou e bateu na madeira do caixão. Senhor, calma. Vamos tirar você daí. Eduardo pegou a pá que estava ao lado de outra cova e começou a cavar, jogando a terra para os lados o mais rápido que conseguia. Enquanto isso, Marcos tentava entender o que estava acontecendo. Qual o seu nome? Como você foi parar aí? Meu nome é Rogério. Eu acordei aqui. Pelo amor de Deus, me tirem daqui. Eduardo congelou. Olhou para a cruz de madeira. Rogério Almeida. O mesmo nome gravado ali. Cara, isso não faz sentido. Esse cara já foi enterrado. Marcos ignorou a lógica e ajudou a retirar a terra. Depois de minutos angustiantes, finalmente conseguiram alcançar a tampa do caixão. Eduardo pegou uma chave de fenda e começou a forçar a abertura. Mas antes que conseguissem, o silêncio tomou conta do cemitério. A respiração do homem parou. O som de unhas arranhando a madeira cessou. Rogério, você ainda tá ouvindo a gente? Perguntou Marcos. Nenhuma resposta. O coração de ambos disparou. Eduardo respirou fundo e abriu a tampa de uma vez só. O que viram fez o sangue deles gelar. Dentro do caixão, Rogério estava deitado, completamente imóvel, pele fria, olhos fechados. Morto. Mas ele estava falando com a gente e Eduardo gaguejou, recuando. Foi então que Rogério abriu os olhos. O brilho nos olhos dele não era humano. A boca se contorceu num sorriso impossível, revelando dentes afiados e negros. E então, ele se moveu. Uma mão pálida agarrou o pulso de Marcos, apertando com força. A pele de Rogério parecia queimar ao toque, como se estivesse coberta por algo podre e viscoso. Os paramédicos gritaram, recuando de horror enquanto a coisa dentro do caixão começava a se levantar, lentamente, como se os ossos estalassem a cada movimento. Eduardo tropeçou para trás e caiu sentado sobre outra sepultura. A coisa inclinou a cabeça para ele e sussurrou, com uma voz distorcida: Por que vocês me acordaram? Eduardo e Marcos não esperaram para descobrir o que aconteceria depois. Correram em disparada para a ambulância, deixando para trás a cova aberta e a criatura que um dia foi Rogério Almeida. Quando chegaram à base, tentaram explicar o que tinha acontecido. Mas quando foram buscar o chamado no sistema, ele não existia. Não havia nenhum registro de ligação pedindo ajuda no cemitério. Nenhum enterro recente registrado para aquele dia. E quando voltaram ao local, na manhã seguinte, a cova estava completamente fechada. Como se ninguém jamais tivesse tocado nela. Marcos e Eduardo nunca mais atenderam chamados perto daquele cemitério. Mas, às vezes, durante a madrugada, o rádio do SAMU chia sozinho, e uma voz sussurrada pergunta: Tem alguém aí? Me tirem daqui. Agora me diz, e se fosse você, você abriria o caixão? Ou fingiria que nunca ouviu nada? Deixe sua resposta nos comentários. A central do SAMU recebeu um chamado estranho na madrugada. Uma ambulância estava parada no acostamento de uma rodovia deserta, com as luzes piscando, mas sem nenhum sinal de equipe ou paciente. Marcos e Eduardo foram enviados para verificar. Mas quando chegaram,
perceberam que aquela não era uma ambulância comum. A estrada cortava um trecho isolado da cidade, cercada por mata fechada e pouquíssima iluminação. Quando os faróis da ambulância de Marcos e Eduardo iluminaram o acostamento, eles viram a outra viatura ali parada. As portas estavam abertas. O motor, desligado. Mas o mais estranho era o número de identificação pintado na lateral. Eduardo franziu a testa. Cara, essa é a nossa ambulância. O quê? Isso não faz sentido. O número do veículo era o mesmo da viatura em que eles estavam. Mesma placa, mesmas marcas de desgaste. Era como se estivessem olhando para um reflexo do próprio carro, parado ali no escuro. Eduardo pegou a lanterna e caminhou hesitante até a ambulância imóvel. Olhou para dentro e sentiu o estômago revirar. Havia marcas de mãos ensanguentadas no banco traseiro. E na maca, algo coberto por um lençol branco, que parecia se mexer. Marcos se aproximou devagar, o rádio chiando com interferências. Nenhum sinal da equipe que supostamente estava ali antes. Tem alguém aqui? SAMU. Eduardo chamou, tentando manter a calma. O silêncio foi cortado por um som abafado. Um gemido vindo de baixo do lençol. Marcos hesitou, mas ergueu o tecido devagar. O corpo estava lá. Era um homem de pele acinzentada, com os olhos esbranquiçados e a boca aberta, como se tivesse morrido gritando. Mas algo estava errado. O peito dele subia e descia, lentamente. Ele estava respirando. Ele tá vivo, Eduardo disse, puxando o rádio para chamar reforços. Mas, no momento em que apertou o botão, o corpo abriu os olhos. E o rádio chiou com uma voz que não deveria estar ali. Não era para vocês estarem aqui. Os dois recuaram, mas o corpo se moveu. Os braços retorcidos se ergueram, os dedos arranhando o metal da maca. A cabeça virou para o lado deles, o pescoço se dobrando de um jeito impossível. A boca abriu, e um grito saiu de dentro da ambulância. Mas não vinha do corpo. O próprio veículo começou a gritar. As portas traseiras bateram sozinhas. As luzes internas piscavam descontroladamente. O rádio explodiu em estática, vozes sobrepostas sussurrando coisas incompreensíveis. Eduardo agarrou Marcos pelo braço. Corre! Eles dispararam de volta para a própria ambulância. Eduardo ligou o motor, pisando fundo no acelerador. Quando olharam pelo retrovisor, a ambulância fantasma ainda estava lá. Mas agora, alguém estava dentro dela. No banco do motorista, uma figura idêntica a Eduardo olhava diretamente para eles. O sósia ergueu a mão lentamente e sorriu. A dupla dirigiu em silêncio de volta à base, tentando entender o que tinham acabado de ver. Quando relataram o incidente, o supervisor franziu a testa. Que ambulância! Não enviamos ninguém para aquela estrada esta noite. Mas nós vimos ela. O número era o mesmo do nosso. O supervisor suspirou e apontou para a tela do computador. O monitor mostrava o rastreamento em tempo real da viatura de Marcos e Eduardo. Nenhum outro veículo do SAMU esteve naquela estrada. Eles nunca mais voltaram para aquele trecho. Mas, de tempos em tempos, motoristas relatam ver uma ambulância abandonada no acostamento. Se alguém se aproxima, as luzes piscam, e um sósia do próprio motorista aparece no banco da frente. Se você estivesse dirigindo sozinho e visse uma ambulância igual à sua, estacionada no escuro, você pararia para investigar? Ou seguiria em frente sem olhar para trás? Deixe sua resposta nos comentários. O rádio do SAMU tocou às 4h10 da manhã. A voz do operador era calma, mas a mensagem que ele transmitiu fez o sangue de Marcos e Eduardo gelar. Atendimento para pacientes sem documentos encontrado em um campo de futebol, aparentemente em estado crítico. Eles não imaginavam que aquele chamado os levaria a uma história que não teria explicação. O campo de futebol ficava em uma área afastada da cidade, onde os faróis da ambulância mal iluminavam o caminho. A chuva forte e o vento cortante davam uma sensação de desolação, como se o local estivesse completamente abandonado. Quando chegaram, não havia ninguém ao redor,
apenas a luz fraca de um único poste que iluminava a maca no centro do campo. O paciente estava deitado, coberto por um lençol branco, com o rosto visível, mas inerte. Marcos foi o primeiro a se aproximar. O homem parecia sem vida, com a pele pálida e fria, mas algo não estava certo. Ele está morto, Marcos. Não há batimento cardíaco, disse Eduardo, tocando a testa do homem e sentindo a temperatura de seu corpo. Vamos levá-lo assim mesmo. Ele merece um atendimento, nem que seja para confirmar. A ambulância foi preparada para a viagem, e ambos os paramédicos tentaram manter a calma. Porém, enquanto estavam a caminho do hospital, um grito abafado vindo de dentro da maca fez Marcos congelar. Você ouviu isso? Perguntou Eduardo, a voz tremendo. Marcos olhou para o paciente, mas ele estava completamente imóvel. O som, porém, continuou, um gemido baixo e angustiante, como se a pessoa estivesse tentando falar, mas sem forças para isso. Isso não é possível, murmurou Marcos, mais para si mesmo do que para Eduardo. Eles aceleraram, tentando chegar ao hospital o mais rápido possível. O rádio da ambulância começou a falhar, com ondas de estática cortando a comunicação. A cada minuto, o som de gemidos e murmúrios se tornava mais forte. Foi quando o paciente se mexeu. Ele levantou a mão, como se estivesse tentando alcançar algo. Marcos olhou para Eduardo, os olhos arregalados de terror. O que está acontecendo com ele? De repente, o rosto do homem se torceu em uma expressão de dor. Suas mãos se levantaram lentamente até a garganta, como se tentasse se livrar de algo. Os dedos começaram a se afundar em sua própria pele, tentando rasgar como se quisesse tirar algo de dentro de si. Marcos freou a ambulância bruscamente. Ambos desceram rapidamente para tentar estabilizar o paciente, mas ao abrirem o lençol, o que encontraram fez os dois quase desmaiar. A pele do homem estava rasgada em várias partes, como se algo estivesse tentando sair de dentro dele. Mas o mais perturbador era o que estavam vendo. Não havia nenhum ferimento real. A carne parecia completamente intacta, mas as lacunas na pele começaram a pulsar, como se algo estivesse se movendo por baixo dela. Marcos recuou, a respiração acelerada. Ele tentou gritar por ajuda, mas nada saiu de sua boca. Eduardo tentou prender o paciente à maca, mas as mãos do homem apertaram sua garganta com uma força sobrenatural, como se tivesse recuperado todas as forças. De repente, os olhos do homem se abriram, completamente negros, e ele gritou, um som quase animal, como se algo de outro mundo estivesse dentro dele. A voz que saiu não era humana, parecia um grito coletivo de várias pessoas. O peso no peito de Marcos foi insuportável, e antes que ele pudesse reagir, o paciente desfez-se em uma explosão de sombras e fumaça, deixando os dois paramédicos atonitos e sem palavras. Eles caíram para trás, ofegantes e com os corações a mil. Quando conseguiram se levantar, olharam ao redor. A ambulância estava completamente vazia. Não havia vestígios do paciente, nem do lençol branco. A única coisa que restou foi um fedor insuportável de carne podre que tomou conta do ambiente. Os dois correram de volta à ambulância e tentaram chamar a central, mas a comunicação estava completamente cortada. Quando chegaram ao hospital e explicaram o ocorrido, a equipe médica não encontrou nenhum registro de paciente com a descrição deles. Além disso, os paramédicos não encontraram nenhum campo de futebol na área mencionada no chamado. Para surpresa deles, a central do SAMU não registrou nenhum chamado para aquele local naquela noite. A única coisa que restou foi a sensação de que o que tinham vivido não fazia parte deste mundo. Alguns dizem que ainda podem ouvir o som de gemidos vindo de dentro das ambulâncias, principalmente nas noites mais escuras. O que será que realmente aconteceu naquela madrugada? Você acredita que aquele homem era de verdade? Ou algo muito mais sinistro estava por trás disso? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe com seus amigos se também querem desvendar esse mistério. O operador da central de SAMU recebeu um chamado que parecia totalmente impossível, uma emergência no que deveria ser um hospital abandonado há mais de 20 anos. O local estava isolado, sem energia elétrica e sem nenhuma movimentação há décadas. Mas, estranhamente, a ligação parecia real. Marcos e Juliana receberam a ordem para ir até o local.
O que eles não sabiam é que esse seria o atendimento mais assustador de suas vidas. O hospital abandonado ficava à beira da cidade, um prédio enorme e desolado, com paredes rachadas e portas enferrujadas. A estrutura parecia estar à beira do colapso, mas ainda assim, o chamado parecia legítimo. A chuva que caía sobre o lugar dava uma sensação ainda mais macabra, com luzes piscando nas redondezas. Marcos e Juliana chegaram no local, os faróis da ambulância iluminando o prédio coberto pela vegetação. Tudo parecia morto e silencioso, mas ao se aproximarem da entrada principal, uma porta de vidro se abriu sozinha, revelando uma longa corredora escura. Não havia nenhum sinal de vida ali. O rádio da ambulância emitiu um som estranho e, por um momento, parecia que a comunicação havia sido cortada. Juliana pegou o rádio e tentou fazer contato. SAMU 3041, ouvindo, nada. Apenas o som de estática. Ela olhou para Marcos, que ainda observava o hospital com uma expressão desconfiada. Acho melhor entrarmos. Ao entrarem no prédio, a atmosfera parecia pesada, como se o ar estivesse saturado de algo impossível de explicar. As paredes estavam cobertas por musgo e mofo, e o som das suas botas ecoava pelo corredor deserto. A única luz vinha das lanternas da ambulância. Marcos e Juliana avançaram lentamente até a recepção, onde nenhum sinal de vida podia ser visto. O lugar estava completamente abandonado. Mas foi então que uma sombra se moveu, interrompendo o silêncio. Uma figura esquelética, coberta por um lençol sujo, estava deitada sobre uma maca na recepção. Quando a luz da lanterna iluminou o rosto da pessoa, uma expressão completamente cadavérica se revelou. O corpo estava sem vida, mas ainda assim, respirava. Juliana se aproximou, tentando manter a calma, mas a sensação de que algo estava errado aumentava a cada segundo. É um paciente vivo? Ela perguntou, mas sua voz tremia. Marcos sentiu um arrepio e tocou a pulseira do paciente. O paciente estava frio, sem sinais vitais, mas de alguma forma, estava respirando. A situação parecia impossível. De repente, a porta da recepção se fechou sozinha, e o som de passos vindo do andar superior começou a ecoar pelo prédio. Marcos e Juliana se entreolharam, os corações disparados. Eles estavam sozinhos, mas algo ou alguém estava se movendo dentro daquele hospital. Quando subiram as escadas, as luzes começaram a piscar. A sensação de que o lugar estava vivo era crescente. De repente, as lanternas se apagaram completamente, deixando os dois paramédicos em total escuridão. Quando as luzes voltaram a acender, a figura esquelética que estava na recepção não estava mais lá. O silêncio foi interrompido por um som inconfundível, uma porta rangendo. Eles correram em direção ao barulho, apenas para se depararem com uma porta de metal que estava trancada por dentro. Juliana, nervosa, começou a bater na porta, chamando por ajuda. Mas antes que pudesse reagir, a voz do paciente cadavérico ecoou pelo corredor. Vocês não deveriam estar aqui. Marcos olhou para Juliana, seu coração disparado. Algo não estava certo com aquele hospital. Eles finalmente conseguiram abrir a porta, apenas para encontrarem o que parecia ser uma sala de tratamentos abandonada. Mas as paredes estavam cobertas com estranhos símbolos e desenhos feitos com o que parecia ser sangue seco. Em um canto da sala, um espelho estava coberto por um lençol sujo. Quando o tiraram, a imagem refletida não era deles. A figura no espelho era de uma pessoa com um sorriso grotesco que parecia observar tudo com um olhar demoníaco. O reflexo então sorriu de volta para eles. Antes que pudessem processar o que estava acontecendo, as luzes se apagaram novamente. Quando voltaram a acender, o hospital estava completamente vazio. O paciente, os desenhos e a figura do espelho haviam desaparecido. Tudo estava como antes, abandonado e silencioso. Ao sair do hospital, Marcos e Juliana olharam para o prédio uma última vez. Era como se o lugar estivesse esperando por algo ou alguém, e agora, depois do que tinham vivenciado, eles sabiam que nunca mais voltariam. A central do SAMU confirmou o chamado, mas não havia nenhum registro oficial de ninguém tendo feito a ligação. Não havia registros de pacientes ou atendimentos naquela área desde o fechamento do hospital, há mais de 20 anos. O que você acha que aconteceu naquela noite? O hospital estava realmente abandonado, ou havia algo mais sobrenatural à espreita?
Se você já ouviu alguma história sobre lugares que parecem estar vivos, deixe seu comentário e compartilhe essa história com seus amigos. Quem sabe, se o hospital realmente existir, ele ainda esteja esperando por alguém. Um acidente de carro grave. A vítima, um homem que havia se despedaçado dentro de seu próprio veículo, aparentemente não resistiu. Mas quando o SAMU chegou ao local, ***, o corpo simplesmente desapareceu. ***, a equipe de socorro encontrou o carro destruído, mas ***, não havia sinais do cadáver. ***, que teria acontecido com o homem? Era uma noite chuvosa, e o tráfego nas estradas estava quase parado. O chamado chegou à central do SAMU como ***urgente, um carro capotado na estrada de terra perto de um antigo vilarejo. A equipe de resgate, composta por Tiago e Fernanda, partiu imediatamente para o local. Quando chegaram, a cena era ***horrível. O carro estava completamente esmagado, virado sobre o teto, com partes da estrutura amassadas e o vidro estilhaçado. Tiago se aproximou rapidamente para verificar se havia sobreviventes, mas ao olhar para o interior do veículo, notou algo estranho. O banco do motorista estava vazio. Não havia sinais de vida dentro do carro, mas havia rastro de sangue ao redor do veículo. Eles não conseguiam entender como o corpo poderia ter sido removido do carro em um momento tão crítico. Fernanda, mais cautelosa, procurou ao redor, gritando o nome do motorista, mas não havia resposta. Ela pegou o rádio e fez contato com a central, relatando a situação, mas a resposta que veio de volta foi ainda mais estranha. Nenhum acidente foi registrado nesta área. A equipe começou a procurar mais a fundo, mas o local estava desolado. Havia marcas de pneu espalhadas pela estrada, mas não havia mais nenhum vestígio do homem que deveria ter sido retirado do carro. As únicas evidências eram as manchas de sangue que se estendiam até a estrada de terra, levando até margem de uma pequena floresta ao lado da estrada. Tiago e Fernanda seguiram as marcas de sangue, se aproximando da floresta. O cheiro de terra molhada misturado com o sangue deixava o ambiente ainda mais macabro. A sensação de que algo estava errado pairava no ar. Enquanto caminhavam pela trilha escura, Tiago sentiu uma presença atrás de si, como se alguém os estivesse observando, mas, ao virar-se rapidamente, não viu nada. Ao chegarem mais fundo na floresta, começaram a ouvir um som suave, mas muito estranho uma voz baixa, como se alguém estivesse chamando por ajuda. Quando chegaram à origem do som, encontraram um poço de água escura A voz parecia vir de lá. Fernanda olhou para Tiago, hesitante. Algo não estava certo Tiago se aproximou da beira do poço e tentou olhar dentro, mas a escuridão era densa demais para enxergar qualquer coisa. Foi quando uma mão manchada de sangue apareceu repentinamente, agarrando sua perna. Tiago tentou puxar a perna para longe da mão, mas a força era sobrenatural. Ele caiu ao chão, puxando Fernanda junto com ele. Os dois conseguiram se soltar, mas o som da água começou a ficar mais forte, como se algo estivesse se arrastando para fora do poço. Quando olharam novamente, viram uma figura esquelética subindo das profundezas, com o rosto desfigurado e os olhos vazios. O homem, ou o que restou dele, estava de volta, mas de uma maneira completamente distorcida. Ele não parecia mais humano. Era como uma sombra ambulante, com o corpo retorcido e coberto de sangue. A criatura se arrastava em direção aos dois socorristas, e Tiago, sem saber o que fazer, puxou Fernanda para trás, gritando pelo rádio. O ser, com um grito agudo, tentou alcançar Fernanda, mas antes que pudesse tocá-la, a figura foi subitamente engolida pelas trevas desaparecendo como se nunca tivesse existido. O poço estava novamente calmo, mas o medo que sentiam era palpável. A equipe do SAMU correu de volta para a ambulância, sem olhar para trás. Quando chegaram à estrada, o carro não estava mais lá. A cena do acidente estava completamente limpa, como se tudo tivesse sido apagado.
Não havia vestígios do sangue, do carro destruído ou da figura do homem. A central do SAMU registrou o chamado, mas os detalhes eram inconsistentes. Não havia nada nos registros oficiais, nem sobre o acidente nem sobre a ligação. Apenas o eco de uma história impossível. No entanto, algumas semanas depois, Tiago encontrou um jornal antigo que falava sobre um homem desaparecido naquela mesma estrada, em um acidente que ocorreu anos atrás. Ele nunca foi encontrado, e o caso foi arquivado como sem explicação. O que você acha que aconteceu naquela noite? Foi o espírito de um homem que não conseguiu escapar da morte, ou há algo mais sombrio à espreita naquela estrada? Se você tem uma história parecida ou algum mistério não resolvido, deixe um comentário abaixo e compartilhe sua experiência com a gente. Em uma madrugada sombria, o SAMU recebeu uma ligação sobre um possível ataque cardíaco em uma casa isolada. Quando a equipe chegou, encontraram um paciente já sem sinais vitais. Mas o que ninguém sabia é que o médico que foi chamado para ajudar estava desaparecido desde o momento em que entrou na casa. Era uma noite silenciosa, sem ventos, e o céu estava cheio de nuvens escuras. A ligação do SAMU chegou às 2h da manhã, relatando um homem de 50 anos que havia desmaiado devido a uma aparente crise cardíaca. O chamado vinha de uma casa isolada em um bairro afastado, onde os acessos eram difíceis e a rede de comunicação estava longe de ser confiável. A equipe, formada por Ana, Marcos e o médico Rodrigo, se preparou rapidamente para a emergência. Durante o trajeto até o local, a tensão crescia. O único carro que podia atender naquela área estava com problemas mecânicos, o que fez com que eles chegassem bem mais tarde do que o esperado. Quando finalmente chegaram à casa, a porta estava aberta, mas havia um silêncio absoluto, A luz da sala parecia tremeluzir, e, ao entrar, o que viram foi perturbador. O paciente estava deitado no sofá, morto, sem sinais vitais. A esposa dele estava ao lado, visivelmente agitada, mas não parecia estar em choque. Ela explicou que um médico havia chegado antes, feito algumas manobras de reanimação, mas logo o homem parou de respirar e morreu. A esposa informou que o médico não tinha nome e que, no momento da chegada da ambulância, ele havia simplesmente saído sem se despedir, sem explicar nada. Ana e Marcos ficaram perplexos. Como o médico poderia sair tão rápido? Eles decidiram investigar o caso mais a fundo. Ao olhar mais de perto, Ana percebeu que o homem não estava só morto, mas que havia sinais de estrangulamento em seu pescoço. Isso contradizia a explicação inicial de um ataque cardíaco. Eles perguntaram à esposa sobre o histórico médico do marido, mas ela parecia muito confusa. Ao ser questionada sobre o médico que havia chegado antes deles, ela foi incapaz de fornecer qualquer detalhe sobre sua aparência ou identidade. Ela afirmou apenas que o homem havia se apresentado com mala preta e estava vestido de maneira simples, mas nunca lhe informou seu nome. A situação se tornava cada vez mais estranha. Sem outra escolha, os socorristas começaram a investigar o interior da casa. O médico havia ido até o fundo da casa, onde o paciente estava, mas não havia nenhuma evidência do seu ingresso ou saída pela porta. Marcos seguiu até o quarto do casal e, ao abrir a porta, encontrou uma cena bizarra. Sobre a cama, havia uma fotografia emoldurada de um homem muito parecido com o médico que havia atendido o paciente, mas na foto ele usava um uniforme antigo de hospital de uma cidade distante. O pior de tudo foi o que estava escrito atrás da foto: médico. Para casos impossíveis. Ana começou a se sentir desconfortável. Era como se o médico nunca tivesse sido uma pessoa normal, mas sim uma presença sobrenatural que surgia em momentos de morte. O clima na casa parecia carregado, e, quando Ana tocou a foto, sentiu uma leve pressão sobre seu peito como se estivesse sendo observada. Ela se virou rapidamente e, para seu horror, viu uma sombra em pé ao lado da janela. Era o médico.
Mas ele estava parado, com os olhos fixos nela, e seu semblante parecia envelhecido e deformado. Antes que pudesse gritar, a figura desapareceu na escuridão. A sala, que antes estava iluminada, agora parecia muito mais escura como se a energia da casa tivesse sido drenada. Marcos e Rodrigo correram para ver o que acontecia, mas quando entraram, tudo estava calmo, como se nada tivesse ocorrido. O médico havia sumido e, de algum modo, o ambiente se acalmou, mas a sensação de que algo estava muito errado não passava. Eles decidiram então sair e chamar a polícia para investigar o caso. Quando a polícia chegou, não encontraram nada que justificasse as alegações da equipe do SAMU. Não havia sinais de entrada ou saída do médico estranho, e a esposa do paciente parecia já ter perdido a memória dos acontecimentos da noite. Os registros do hospital, entretanto, não indicavam que qualquer médico tivesse sido designado para o caso, e o paciente não havia sido diagnosticado com nenhum problema cardíaco. Ao investigar mais a fundo, a polícia descobriu que a casa, anos antes, havia sido ocupada por um médico desaparecido que atendia casos extremos e misteriosos. Ele era conhecido por ser um médico excêntrico, que tratava de pessoas com condições muito raras. Porém, em 1994, o médico simplesmente desapareceu sem deixar rastros. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com aquele médico. Seria ele um ser sobrenatural que visita as casas em momentos de desespero? Ou seria um espírito preso à busca por almas perdidas? Se você já passou por uma situação estranha envolvendo alguém ou algo que parecia irreal, compartilhe sua história nos comentários. Quem sabe o que pode estar se escondendo nas sombras? Em uma estrada isolada, no meio da madrugada, o SAMU foi chamado para atender um acidente com múltiplas vítimas. Quando a equipe chegou, o médico de plantão que deveria estar ali já tinha desaparecido, deixando apenas um rastro de sangue e uma carta enigmática. A rodovia que cortava a região era famosa por seus acidentes misteriosos, especialmente à noite. Não era raro que motoristas perdessem o controle de seus carros devido à neblina densa e à pouca visibilidade. Naquela noite, um acidente grave aconteceu por volta das 3 horas da manhã. O SAMU foi acionado após a denúncia de uma colisão frontal entre 2 veículos. Era uma cena chocante. Os carros estavam completamente destruídos, e os ocupantes dos 2 veículos estavam gravemente feridos. A equipe do SAMU, composta por Carla, Tiago e o médico Rafael, se preparou rapidamente para atender a emergência. O caso parecia ser mais grave do que o habitual, já que havia vítimas presas nas ferragens e outros estavam em estado de inconsciência profunda. Quando chegaram ao local, perceberam que a neblina estava tão espessa que mal conseguiam ver mais de 5 metros à frente. Apesar de toda a confusão, a prioridade era estabilizar os feridos o mais rápido possível. Enquanto Carla e Tiago cuidavam dos pacientes, o Dr. Rafael se dirigiu até o veículo mais danificado para tentar salvar uma das vítimas. Mas, ao chegar ao carro, algo muito estranho aconteceu. O médico simplesmente desapareceu. Carla e Tiago procuraram por todo o local, chamando por Rafael, mas ele não estava em lugar algum. Não havia sinais de que ele tivesse se afastado ou sido levado por algum dos feridos. O que mais os inquietava era que, apesar de toda a movimentação, não havia pegadas de ninguém na neblina ao redor. Era como se ele tivesse desaparecido sem deixar um único rastro. O desespero tomou conta da equipe. Carla tentou ligar para a central, mas a comunicação estava cortada devido à neblina densa. Eles estavam completamente isolados, e o tempo parecia se arrastar. Enquanto aguardavam ajuda, uma sensação de frieza e vazio tomou conta do local. Em um momento, Carla, já sem esperanças, entrou em um dos carros acidentados para verificar os feridos. Foi então que ela encontrou algo perturbador: uma carta, dobrada e presa sob o banco do motorista. A carta estava escrita com uma caligrafia extremamente arrumada, quase perfeita, e dizia o seguinte: a morte é inevitável, mas sempre há quem nos guie até ela. Em alguns casos, o destino é apenas um ponto de passagem. Não procure por mim, pois já estou em toda parte. Até logo, Dr. Rafael. A mensagem parecia incompreensível, mas, ao mesmo tempo, assustadora. Carla e Tiago se entreolharam,
confusos e amedrontados. Decididos a procurar uma explicação para o desaparecimento de Rafael, a equipe continuou as buscas. No entanto, algo os fez parar repentinamente. Eles ouviram passos ecoando na neblina. Pensando que poderia ser o médico, eles correram em direção ao som, mas, ao virar a esquina de uma estrada secundária, viram uma figura de capa preta afastando-se rapidamente. Eles gritaram, pedindo para ele parar, mas a figura não os escutava. Quando estavam prestes a alcançá-la, a figura se virou para eles, mostrando o rosto. Era Rafael, mas sua expressão estava completamente vazia, como se estivesse sendo controlado por uma força invisível. Ele caminhava lentamente em direção ao carro de ambulância, e a cada passo parecia que sua alma estava se distanciando de seu corpo. Quando a figura desapareceu dentro da neblina, Carla e Tiago ficaram paralisados. O medo os dominava. Eles tentaram chamar por Rafael, mas suas palavras pareciam ser engolidas pela escuridão. O mais perturbador foi que, ao olhar de volta para o local do acidente, não havia mais vestígios de Rafael. Mais tarde, quando a polícia e os reforços do SAMU chegaram, nada foi encontrado que explicasse o que realmente acontecerá com o médico. A carta com a mensagem enigmática foi enviada à central, mas ninguém conseguia decifrá-la. Os registros da ambulância indicavam que o Dr. Rafael nunca havia feito parte da equipe que foi enviada à rodovia naquela noite. Mas o que mais os deixou perplexos foi o fato de que, após a investigação, ninguém conhecia Rafael em nenhum outro hospital ou serviço médico da região. Rafael parecia nunca ter existido, mas a impressão de que ele havia guiado as almas dos mortos naquele acidente era inegável. A equipe do SAMU nunca mais trabalhou na rodovia, e o local passou a ser considerado um ponto de energia estranha e perturbadora, onde muitos relataram ver figuras fantasmagóricas de médicos que desapareciam misteriosamente. Agora, toda vez que o SAMU recebe um chamado para aquela rodovia, o medo do médico fantasma se instala. Se você já passou por algo estranho em sua vida, onde um ser misterioso parece ter surgido do nada, compartilhe sua história conosco. Quem sabe você tenha encontrado alguém que, assim como o Dr. Rafael, está preso em um ciclo eterno entre a vida e a morte. Uma jovem foi encontrada sozinha, aparentemente sem vida, no meio de um campo isolado. No entanto, o que a equipe do SAMU encontrou ali, ao atender o chamado, não era uma vítima comum. Ela parecia em pedaços, e o mais estranho, o celular dela continha um vídeo enigmático, com uma mensagem que nunca deveria ter sido vista. O campo estava quieto, com uma sensação de desolação que pairava no ar. Quando o SAMU recebeu o chamado, os paramédicos pensaram que seria apenas mais um caso rotineiro de acidente ou mal-estar. Mas, ao chegarem ao local, a realidade era muito mais perturbadora. Em meio à vegetação densa, uma jovem, aparentando não mais de 20 anos, estava caída no chão, com o corpo em um estado horrível. Parecia ter sido quase desmembrada, mas sem sinais de ferimentos externos graves. Não havia sangue espalhado ao redor, mas a expressão em seu rosto era de um medo profundo e absoluto. A equipe rapidamente a encaminhou para a ambulância, tentando estabilizá-la, mas, ao fazerem isso, notaram algo estranho. A jovem tinha em suas mãos um celular, ainda ligado. Ao examinarem o dispositivo, perceberam que havia um vídeo salvo no aparelho. Eles não sabiam o que esperar, mas o que viria a seguir os deixaria completamente perturbados. O vídeo estava escuro, quase sem visibilidade, exceto por algumas sombras que se moviam. A imagem era instável, como se fosse gravada em alta velocidade. Mas, ao assistirem mais atentamente, perceberam uma figura misteriosa que se movia rapidamente pela tela. Era uma criatura estranha, com aparência humanoide, mas com traços distorcidos. Seus movimentos eram rápidos e erráticos, como se estivesse se aproximando da câmera de forma predatória. A jovem no vídeo parecia estar sendo perseguida, mas algo ainda mais horrível começou a acontecer. Em um ponto do vídeo, a câmera se virou abruptamente, e os paramédicos conseguiram ver a jovem, ainda viva, correndo desesperada pela vegetação. Ela gritava por ajuda, mas seus gritos eram abafados por um som distorcido e eletrônico, como se algo estivesse interferindo na gravação. O pior foi quando, antes da gravação terminar abruptamente, a câmera registrou uma luz intensa e, ao fundo, a criatura se aproximava a cada segundo, com os olhos brilhando em uma cor vermelha intensa. Quando o vídeo acabou, a equipe não sabia o que pensar. Estavam em estado de choque,
mas ainda assim não conseguiam explicar o que viam. O mais chocante foi que, ao tentarem analisar o celular, o aparelho parecia se apagar sozinho, como se não quisesse que mais ninguém soubesse o que acontecia. Enquanto tentavam entender o que estava acontecendo, a jovem começou a acordar, respirando pesadamente. Seus olhos estavam arregalados, e ela começou a balbuciar palavras desconexas. Ele está vindo. Ele vai me levar, ela disse com uma voz quase inaudível. Os paramédicos tentaram acalmá-la, mas a jovem estava completamente desorientada e tremia incontrolavelmente. O que mais os assombrou foi o fato de que, no momento em que ela tentou falar novamente, uma figura apareceu atrás dela, refletida em uma das janelas da ambulância. Era uma silhueta sombria, com olhos vermelhos que pareciam brilhar na escuridão. Os paramédicos olharam apavorados, mas ao se virarem para o banco de trás, a figura desapareceu. Foi então que eles notaram algo surpreendente. As feridas da jovem começaram a se fechar sozinhas, de maneira impossível. Como se o tempo estivesse retrocedendo, e os danos físicos que ela sofrerá fossem sendo corrigidos de forma sobrenatural. Era como se a jovem estivesse sendo curada por uma força que estava além de qualquer explicação lógica. Ao chegar ao hospital, a jovem foi imediatamente levada para a UTI. Mas algo mais inexplicável aconteceu. Ao examinar seus registros médicos, os médicos descobriram que não havia histórico algum sobre ela. Nenhuma identificação, nenhum documento, nada que a ligasse a um passado. Apenas uma ficha em branco. A equipe médica estava perplexa, mas o caso se tornava cada vez mais macabro. O mais assustador foi que, nos dias seguintes, a jovem desapareceu sem deixar rastros. O hospital não sabia onde ela estava, e as câmeras de segurança mostraram que ela simplesmente sumiu da UTI. O celular, que havia sido entregue ao hospital, também desapareceu misteriosamente, e o vídeo nunca mais foi encontrado. A única pista que ficou foi uma mensagem deixada por um dos médicos que examinou o vídeo. Ele escreveu: "O que está por trás dessa história é algo que não queremos saber. Ela não veio de onde nós conhecemos." O caso da jovem desaparecida permanece um mistério até hoje, e muitos acreditam que ela estava tentando fugir de algo muito mais perigoso do que imaginamos. O vídeo nunca mais foi visto, e o celular desapareceu de forma assustadora. Se você já teve um encontro com o inexplicável ou conhece alguém que tenha vivido algo semelhante, não hesite em compartilhar sua experiência conosco. Quem sabe o que, de fato, acontece quando os limites entre o mundo dos vivos e os mortos começam a se desfazer.